Oi, amigos, oi, amigas. Tem vídeo toda hora nesse canal. Dessa vez é para atualizar o mercado da bola do Santos. E eu vou falar de Brian Rodrigues, de Mike e de Gustavo Cabacheiro, nome de um atacante paraguaio que foi ventilado aí no Peixe nas últimas horas. Eu vou trazer tudo o que eu apurei e mostrar para vocês que aqui é um canal de notícias, de análise, de reações e de muita coisa que vem pela frente, mas também de jornalismo. Eu quero poder mostrar um pouco para vocês de como funciona meu trabalho, das minhas dificuldades, as respostas que eu tenho das fontes, por que eu publico ou não determinados assuntos, e vocês vão ter uma pitadinha disso nesse vídeo, mas antes eu peço que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito ou não, que você curta, que você comente, que você ative as notificações. São muitos vídeos desde que eu comecei na segunda-feira. O canal está indo muito bem, estou muito feliz com a repercussão. E eu vou testar um pouquinho o algoritmo aqui. Já teve pré-jogo, tem Santos e Mirassol no meio desse tempo. Eu publico esse vídeo, tomara que ele chegue para vocês. E se vocês engajarem, fica mais fácil do algoritmo do YouTube entender que é um conteúdo bom e mais santistas vão ver. E isso é bom para todo mundo. Beleza? Dito isso, vamos para as 3 atualizações do mercado da bola do Santos. Eu vou começar falando sobre Mike. Mike esteve muito próximo de assinar um pré-contrato com o Santos. Estava tudo decidido, tudo no papel. O Santos entendeu que assinando um pré-contrato ficaria mais fácil negociar a liberação com o Palmeiras, geraria uma pressão no clube rival. Só que o Mike falou, não vamos assinar não, deixa eu tentar resolver. Eu vou ter uma reunião lá com o Palmeiras, eu vejo isso. Chegou na reunião, o Abel pediu para ele ficar, o Palmeiras sugeriu uma proposta de renovação por 1 ano, o Mike não aceitou a proposta de renovação, mas ficou de pensar. O Abel pediu para ele jogar, porque o Jair não estava bem, então o Palmeiras teve o Mike contra o Mirassol. Isso tudo esfriou um pouco a negociação, porque o Santos acreditava, de certa forma, que o Mike faria mais força por essa liberação. Faria com que o Palmeiras o liberasse pela história que ele tem. Pô, o Santos me oferece um contrato mais longo, lá eu posso ser titular, aqui eu não estou jogando, virei atacante. Mas não, ele se colocou à disposição da Abel, jogou contra o Mirassol, está disponível nesse final de semana. Então, o que eu ouvi nas últimas horas, de fontes que eu confio, é de que o Santos ainda tenta uma liberação imediata, mas que a chance maior é de um pré-contrato para o ano que vem. Então o Santos pegaria esse contrato desenhado com o Mike e falaria, tá bom, você quer jogar no Palmeiras até o final do ano? Beleza, venha para cá. Em 26, o Santos tem o Igor Vinícius, da posição que contratou, o Escobar, que está se adaptando, na esquerda o Souza está super bem, ainda tem o Vinícius Lira. Então o Santos entende que mais ou menos daria para levar até o final do Brasileirão e pensar no Mike para o ano que vem. Mas existe sim uma chance menor da vinda agora. Vamos ver o que ocorre nos próximos capítulos desse assunto que já está virando uma novela. O segundo nome é Brian Rodrigues. E aqui eu quero falar um pouco do meu produto de assinantes no Instagram. Eu criei uma plataforma lá há alguns meses, já somos mais de 600 pessoas, e como é um público mais controlado, onde eu vejo o rosto das pessoas, já vou decorando os nomes, eu consigo falar de algumas coisas que eu não consigo falar nas minhas redes abertas, principalmente nas lives que eu faço de segunda e de sexta-feira. Então eu apuro muita coisa para levar para a live, e ontem eu tinha apurado que o Brian Rodrigues estava super frio, difícil, que não tinha avanço, e durante a live, a minha principal fonte me respondeu que o Brian Rodrigues está descartado. Eu disse isso lá por volta de 8h30 da noite da última sexta, trago aqui para vocês sentirem essa diferença de horário, os assinantes acabam sabendo antes, eu quero trazer uma parte disso para os membros quando o YouTube disponibilizar, mas fato é que a minha principal fonte no Santos disse que o Brian Rodrigues está descartado. Até então, o Santos tinha feito uma proposta de compra parcial dos direitos econômicos. O América pedia lá atrás coisa de 7, 8 milhões de dólares. O Santos não tem nem perto disso. Então, ofereceu um valor menor por 50% dos direitos econômicos, um valor parcelado, tentando uma espécie de parceria com a América, justificando que aqui, ao lado do Neymar, ele teria uma vitrine maior e poderia ser vendido e os dois clubes ganhariam juntos. O América não se empolgou, mesmo com a vontade do Brian de jogar no Santos, e o Santos falou, beleza, vamos conversando, e o Santos pensou em formas de aumentar essa proposta, mas não conseguiu vender ninguém no mercado, a situação financeira do Santos não é fácil, então a coisa ficou meio em stand-by, e era essa apuração que eu tinha até a live dos assinantes, mas ao vivo, a minha principal fonte no clube me disse que o Brian Rodrigues está descartado. E aí eu fui ver uma entrevista do empresário dele, um dos empresários, o Edgar de la Sálvia, num podcast, num show, como eles chamam lá fora, é um programa chamado Jorge Ramos, um programa de entrevistas.
E esse empresário mostra muita frustração com a América, que recusou propostas. Ele diz que recusou proposta do Santos, do Inter Miami e do Al Rayyan do Catar. O Al Rayyan chegou nesses 7 milhões de dólares. E mesmo assim a América recusou, porque o Brian é importante, porque o Brian está jogando. Só que ao mesmo tempo o América não ofereceu a proposta de renovação que o Brian espera, com valorização salarial. O Brian tem mais 1 ano de contrato. Então é um nome que o Santos pode monitorar, caso não seja vendido nessa janela, porque no final do ano pode assinar um pré-contrato e vir de graça lá em julho de 26, mas é algo distante. Para esse momento, a apuração que eu tenho é de Brian Rodrigues descartado. Era mais uma novela que se desenhava, o Santos ainda pensava em forma de liberar. Mas o que eu ouvi lá no clube, e eu confio, é de que o Brian Rodrigues está descartado. Eu falei isso para os assinantes e fica o convite para que vocês assinem lá no Instagram, um conteúdo muito legal. Eu tenho histórias de setorista que eu conto sempre, um quadro que eu devo trazer aqui para o YouTube. Eu abro caixinha de perguntas, eles têm prioridade na DM para esclarecer. Nós temos um chat de resenha que a gente sempre está conversando. E aqui, quando o YouTube liberar a plataforma de membros, eu quero trazer um pouco dessas ideias para cá, ter um grupo de WhatsApp exclusivo. Eu pensei, por exemplo, em vocês, na categoria mais alta aqui, poderem fazer perguntas nas minhas entrevistas. Eu entrevistei o Brazão, imagino que vocês tenham visto. Estou negociando outras entrevistas, em breve vocês vão saber. Mas vamos supor, entrevistar o Rincon, o Escobar, o Basso, o Neymar, o Roleiser, quem seja, e falar, a pergunta é do fulano, meu assinante, o meu membro. É o tipo de coisa que eu estou pensando aqui, que em breve eu vou trazer novidades, uma programação definida, um grupo de membros. Deixa o YouTube entender que eu estou aqui, disponibilizar todas as ferramentas. Mas, por enquanto, o que eu tenho é o convite lá no Instagram para quem quiser. Mas aqui vocês vão saber, pode ser um pouquinho depois, com nem tantos detalhes. Mas o que eu quis trazer para vocês é esse bastidor de Brian Rodrigues, que eu tinha uma apuração e ao vivo eu trouxe outra. Quando tiver lives aqui, certamente vai ser algo que vai acontecer. Eu tô com algo, depois me respondem e vocês vão ver isso ao vivo. Um bastidor, mais um. Deixa eu parar de fazer jabá. Os assinantes me viram em live apurando sobre a renovação do Neymar. Assuntos me respondendo, foi super legal. Então é algo que eu quero trazer para cá. Vamos ter lives públicas e lives exclusivas para membros, beleza? Mas voltando, já que o Brian Rodrigues está descartado, e eu falei, cara, será que esse Gustavo Cabacheiro procede? É um nome de um atacante paraguaio, do Nacional do Paraguai, jornalistas especializados em mercado da bola, o Adriano Savalli, o Uriel Jukic. Eles publicaram que o Santos fez proposta de compra de 50% de direitos econômicos do Gustavo Cabacheiro. Saiu isso na manhã de ontem. E eu comecei a apurar, 2 fontes minhas me responderam que não tinham ouvido nada, mas não tinham descartado. E aí, quando eu ouço que o Brian Rodrigues está descartado, que não ia vir, eu falei, será que essa é a alternativa, né? Eu fui buscar informações por outros meios, tentei falar com o Nacional, com esses jornalistas paraguaios, falei com o próprio Adriano, e continuei apurando no Santos. Chegou um momento que, desabafando aqui com vocês, contando um pouco de como funciona a minha rotina, eu estava indo gravar vídeo para publicar que o Santos estava negociando, que tinha feito proposta pelo Cabacheiro. Eu consegui confirmar com uma fonte boa da diretoria do Santos, e com uma pessoa que trabalha ali no departamento de futebol, que disse que a comissão técnica tinha aprovado o nome dele, gostou da opção. E eu fui atrás, e em live também eu tive as respostas finais para contar para vocês o que aconteceu. O nome do Gustavo Cabacheiro, de fato, foi bem avaliado pela análise de mercado do Santos. Esse nome passou nessas fases de avaliação. Muitos nomes são avaliados. O Cabacheiro passou, ele é destaque do futebol paraguaio, um atacante de velocidade. Eu vou trazer um pouco mais de detalhes da carreira dele. Aprovado pela análise, chegou na comissão técnica, a comissão técnica gostou e chegou no departamento de futebol, na diretoria, para uma reunião final para entender se o Santos faria ou não uma proposta. A princípio, o Santos conversou com o Nacional e sinalizou uma proposta de compra, eu não sei o valor, mas uma proposta de compra parcelada até 2028. O Santos tem dificuldades financeiras, como vocês já sabem, então tentou alongar esse pagamento lá para 28, comprando só 50% de direitos econômicos. Só que não chegou a oficializar essa proposta porque o Santos, como analistas, departamento de futebol, comissão técnica e diretoria, todos esses departamentos juntos, entenderam que o Cabacheiro tem potencial, mas não chega para vestir a camisa e jogar. A ideia, como seria com o Brian Rodrigues, é contratar um cara com status de titular, ou pelo menos alguém que esteja propenso, que esteja próximo disso. O Cabacheiro é um destaque do futebol paraguaio, não se sabe se ele seria destaque também no futebol brasileiro, que é outro nível de competição, e o Santos acabaria tirando talvez o espaço do Robinho Júnior, do Matheus Xavier. Então, de última hora, o Santos não chegou a fazer essa proposta pelo Cabacheiro, mas foi um nome que vinha sendo ali discutido e que eu fui entender o processo só no final. Só que se eu fosse um cara mais acelerado,
eu teria publicado. Eu confesso, eu pedi thumb pro meu irmão, o Mussetti designer, gênio da identidade visual do canal, que todos vocês estão elogiando. Eu tenho meu irmão Giovanni Mussetti, a sorte de ter, porra, ele é gênio da profissão, e o Matheus Mesa, cinegrafista, editor, que me ajudou com o Brasão e vai me ajudar com outras produções, eu estou muito bem servido. Eu cheguei a pedir thumb pro meu irmão. E aí depois outra fonte falou, cara, não é bem assim, não vem mais. Eu falei, opa, não vem mais, aconteceu alguma coisa. E eu fui entender que o Santos, de fato, avaliou esse jogador, que o nome foi aprovado, que mexeu ali na rotina como alternativa ao Brian, mas o Santos decidiu não fazer proposta, porque entende que ele não está pronto para ser titular, seria uma aposta. Ele tem 23 anos e o time mais cotado para levar ele é o Vitória de Guimarães, tá? Para vocês verem que ele é um destaque mesmo, tem clube europeu olhando ele, a proposta do Vitória de Guimarães tem uma condição de pagamento melhor do que seria do Santos, então a tendência é que ele vá para Portugal. Ele tem 1,86 m, é mais ponta esquerda, mas também joga na direita, 10 gols e uma assistência em 24 jogos. São números interessantes, talvez ele seja o atleta mais promissor do futebol paraguaio, mas o Santos entendeu que não valia a pena esse investimento, essa aposta, porque é um cara que talvez não renda o que se espera aqui no Brasil, por conta dessa projeção, dessa diferença de nível técnico. E aqui vai um pouquinho de opinião. Concordo, tá? Acho que o Robinho Júnior tá aí crescendo aos poucos, o Matheus Xavier tá crescendo aos poucos. Acho que se for para contratar ponta, que fosse esse cara que chegasse para jogar, como é o Ilharão, como é o Zé Rafael. Se for para trazer a aposta, eu prefiro apostar na base, então o Santos acredito que acertou. Beleza? Fica aqui o resumo, uma atualização do mercado da bola. Essa fonte me disse que o Santos vai atrás de uma alternativa para o Brian Rodrigues, que não é o Cabacheiro, e eu não sei ainda quem é. Mas o Santos segue buscando um ponta. Se o Mike não vier agora, o Santos vai com o Igor Vinícius Escobar, talvez suba o simples o sub-20. Beleza? Isso é o que eu tenho de informação de mercado agora. Qualquer nova atualização eu apareço. Então, Mike, tá frio para agora, mas pode vir ano que vem. O Santos ainda tenta uma liberação imediata. Brian Rodrigues está descartado pelo que eu apurei. E Gustavo Cabacheiro foi um nome aprovado, avaliado, pensado, mas que de última hora o Santos decidiu não fazer proposta por entender que ele pode não desempenhar aqui o que desempenha no futebol paraguaio e que assim o Santos tiraria espaço de bons garotos, atacantes de velocidade como Robinho Júnior e o Matheus Xavier. Beleza? Esse é o resumo, espero que vocês gostem. Na volta de Santos e Mirassol ali no fim do jogo, eu posto um pós aqui um pouco mais rápido e amanhã um pós mais analítico, mais complexo, como foi do Santos e Flamengo. Beleza? Tem pré-jogo, tem mercado da bola, vai ter pós amanhã. Por enquanto, esse é o final de semana, mas qualquer novidade eu apareço aqui. Beleza? Se inscreva, curte, comente, siga me apoiando aqui que tá sendo muito legal. Valeu, até a próxima.